o enviar é limitada pelo volume do meu recipiente, do meu vaso. Então a quinta faz isso: quanto mais eu dou, mais eu recebo, mais empoderado, mais poder de ser eu tenho. O perdão é outra forma de você praticar o amor, de você materializar o amor, de você materializar essa energia de amor. Como é a caridade física, a caridade moral, são formas da gente materializar o amor. E as bem-aventuranças que eu coloquei agora, a terceira, bem-aventurados os mansos, e a sétima, bem-aventurados os pacificadores, é porque são requisitos para a nossa iluminação, para a nossa santificação, para a nossa purificação. Quando Jesus colocou, né, as 8 bem-aventuranças, em algumas literaturas aparecem como 9, porque as 2 últimas, em alguns livros, tratam como se fosse uma só. Na nossa doutrina, normalmente a gente trata como 8, mas 8, 9, é só questão de como você arranja isso. A terceira bem-aventurança faz parte do caminho evolutivo das pessoas. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os mansos, ele está querendo dizer: abençoados são os mansos, premiados são os mansos, são os que têm paz, são os que desenvolvem paciência. Por quê? Porque esses herdarão a terra, esses viverão bem na matéria. Ou seja, se você tem paciência, se você domina a ciência da paz, se você tem paz de espírito, você é inabalável. Sendo inabalável, você consegue transitar pela matéria sem se abalar pelos malefícios, pelos desequilíbrios que existem à sua volta. Então você vive bem na matéria, você herda a terra. É lógico que as 2 primeiras bem-aventuranças você tem que trabalhar nelas, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, né? É uma condição. Bem-aventurados os que se lamentam, é outra. Você tem que trabalhar essas bem-aventuranças. Mas quando você conseguir dominar a terceira, você vive bem na terra, porque você tem paz de espírito, que é o tema da nossa preleção. E a sétima bem-aventurança já são espíritos evoludíssimos que conseguem controlar essa daí. Você não consegue controlar a sétima se você não controlar a terceira, né? Porque você só controla uma quando controlar as anteriores. Mas a sétima diz que você é um agente da paz. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que levam a paz, aqueles que nunca são motivos de desavenças, de discussões, porque no momento que eles entram, né, no momento que eles estão, eles geram a paz, porque eles levam a paz, o amor. Bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, aqueles agentes da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus todos nós somos, mas a gente domina a sétima, né? Você valida, né, a filiação com o divino. Porque todos nós temos o divino em nós, mas o divino ele tem dificuldade em se manifestar por causa das nossas impurezas. Por isso que nós precisamos nos iluminar, nos santificar, nos purificar, para que o divino consiga se manifestar com todo o seu poder. Ele já se manifesta em nós, nós somos co-criadores do universo. Tudo que existe aqui nessa sala não é natural. O homem plasmou com o material do plano material. Então essas cadeiras, roupas, relógios, tudo que tem aqui não é natural. Nós plasmamos. Ou seja, nós criamos, co-criamos. Nós podemos muito mais, né? Jesus disse isso, tem uma passagem que Jesus diz: vós sois deuses, podes fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus disse isso, é textual, está lá no Evangelho. Então, só depende de nós, esforço próprio. É lógico que nós estamos muito distantes de Jesus e de poder manifestar o divino de forma plena, mas temos que trabalhar isso. Então, a paciência e a tolerância são pré-requisitos para a gente dominar essa terceira bem-aventurança, para a gente ser misericordioso, que é a quinta bem-aventurança. O que é paciência? A ciência da paz é você respeitar o tempo do outro.
Cada um tem o seu tempo. E nós temos que respeitar o tempo de cada um, porque quem disse que o nosso tempo é o certo? Nosso tempo de validação, nosso tempo de entendimento, nosso tempo de percepção, nosso tempo de iluminação. Quem disse que é o nosso tempo que é o certo? Então nós temos que respeitar o tempo do outro. A tolerância tem a ver com o jeito que o outro se manifesta. Nós temos que ter a tolerância de tolerar, de aceitar a visão que o outro tem do mundo, as opiniões dele, o jeito como ele age, como procede. Eu posso não gostar, posso não concordar, mas eu sou obrigado a tolerar. Se eu quero dominar a terceira bem-aventurança, se eu quero ter paz de espírito, se eu quero ser manso de coração, eu tenho que aprender a ter paciência, respeitar o tempo do outro e ser tolerante, respeitar o jeito do outro ser. E pior que nós pecamos, erramos muito nisso, né? Normalmente a gente acha que tem que ser tudo do nosso tempo e do nosso jeito, quando na verdade não precisa ser assim, e não deve ser assim. Nós podemos sim fazer as coisas no nosso tempo e no nosso jeito. Nós temos o direito, nós temos o livre-arbítrio de viver nesse sentido. Mas o outro também tem o livre-arbítrio, ele também tem o direito de viver no tempo dele, do jeito dele. Eu tenho que respeitar. Quando eu entendo isso de verdade, eu fico, como eu coloquei no início, inabalável. Por quê? Porque as coisas acontecem, eu não me abalo. Eu até posso ficar incomodado, eu posso até sentir dor, mas eu não sofro. Dor faz parte da vida. Viver dói. Ficar de pé demais dói. Ficar deitado demais dói. Ficar sentado demais dói. Correr demais dói. Andar demais dói. Viver dói. Respirar dói. Gasta energia. A gente executa trabalho. Então viver dói. Mas o que é o sofrimento? A dor estendida. Então na minha vida, quando eu estou caminhando e eu tenho paz de espírito, aparecem obstáculos à minha frente. Eu perco entes queridos. Acontecem problemas que eu tenho que ultrapassar. Mas isso eu tenho, que ter a consciência que eu não posso estender essa dor de, por exemplo, perder um ente querido mais do que o necessário, porque vira sofrimento. E o sofrimento atrapalha a nossa evolução espiritual, que é como uma âncora que a gente cria. E aí a gente tem dificuldade de caminhar, porque tem aquele peso para a gente arrastar. Além da gente atrapalhar a evolução de quem mudou de plano, porque a gente fica com aquele vínculo, pensando, sentindo, chorando, e aquele link energético, conectado a outra pessoa, faz ela também ter dificuldade em evoluir. Quer dizer, a gente gasta energia pensando, sentindo, sofrendo, de vez em gastar energia de maneira produtiva, e atrapalha ainda o espírito amigo que fez a passagem. Então a gente tem que tomar cuidado para ter paciência, para dominar, ser manso e viver bem da terra. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter tolerância, mas eu não posso sofrer. Devo evitar o sofrimento. A dor é normal, faz parte do viver. Eu gasto energia para isso. Aí vem a questão da resignação. A resignação, muitos entendem como sendo uma obediência ao divino, como sendo uma submissão ao divino. E não é bem isso. A obediência, a submissão tem mais a ver com uma aceitação racional. Quando eu aceito viver sobre certas condições racionalmente, refletidamente, então eu tenho uma obediência, uma submissão. Por exemplo, todos nós devemos submissão, obediência à Constituição do Brasil. Então aí é uma aceitação racional, é uma obediência. Resignação
tem a ver com mais o nosso coração. É influenciado pelo nosso pensar, lógico, mas tem a ver mais com a aceitação do coração. E a resignação, nós temos que tomar cuidado, porque tem aquela resignação que nós temos que cuidar, mais cuidado ainda, porque nós espíritos, a gente tem esse costume de dizer, nós precisamos ser resignados. Mas a resignação é correta. Porque tem uma resignação que é ruim, que é o conformismo barato, que é a resignação passiva. Eu tinha um plano A, por algum motivo, esse plano A tornou-se impossível de ser executado. E aí, eu me conformo, eu não faço mais nada, eu estanco. Deus quis assim. Então, tudo bem. Eu me resigno, eu me conformo, porque Deus quis assim. Deus não quer nada, gente. Causa e efeito. Deus, a gente tem o costume de personificar Deus, o divino, como se ele ficasse olhando o que cada um de nós faz ou deixa de fazer. O Luiz acordou hoje, mas não agradeceu o dom da vida. Vou dar um dia ruim para ele, para ver se ele aprende amanhã quando acordar, agradecer que vai ter mais um dia de vida. O divino não faz isso. Causa e efeito. Se você não agradece, não louva, você perde oportunidades de se empoderar, de se conectar com a boa espiritualidade, com o divino. É você que está perdendo. A oração é bom para isso, para a gente se conectar com a boa espiritualidade, com os bons espíritos, com o divino, com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, com o nosso mestre espiritual. Azar é meu. O divino nem precisa agir, as leis estão postas. Se você segue as leis universais, você se dá bem. Se você não segue, você se dá mal, causa e efeito. Ele não fica lá apontando o dedo, o que ele está fazendo? Fica vigiando, é causa e efeito. Então, resignação passiva, conformismo barato, só atrapalha a nossa evolução. Tem um outro tipo de resignação, de aceitação, que é a resistiva. Plano A não deu certo, eu vou até fazer o plano B, mas eu fico lá pensando, poxa, por que o plano A não deu certo? O que eu fiz de errado? Por que o divino não me ajudou? Por que as pessoas me atrapalharam? Sabe, a pessoa, de vez em focar no plano B, jogar todas as suas energias no plano B, ela fica ruminando, pensando, gastando energias com pensar e sentir, gasta energia, tentando questionar o porquê que o plano A não deu certo. Essa resignação também não é legal. Qual que é a boa resignação? É aquela ativa, aquela acomodação ativa. O plano A não deu certo, eu vou para o plano B com tudo que eu tenho, com todas as energias, com todo o meu foco. O plano A vai ficar como referência para eu ter mais chance de dar certo no plano B. Essa é a boa resignação que a gente deve incutir em nós mesmos. Porque aí as coisas funcionam. E para ajudar essa resignação, uma coisa que a gente pode trabalhar em nós é a questão da fé. Não a fé cega. A fé robusta. Qual que é a fé robusta? É aquela fé que você pode, que é construída, ela não aparece da noite para o dia, tem uma epifania e hoje não acreditava no divino, em Deus, agora eu acredito. Não é assim, é uma coisa que é construída. Comece você confiando, porque fé é isso, é confiar. Eu confio, minha fé não é cega. Eu tenho fé no divino porque eu confio na divina providência e aceito a sua justiça. Porque eu sei que tudo que tem sou é para o meu mérito e demérito, causa e efeito. Pronto. Tendo esse raciocínio, eu me entrego para o universo com tudo que eu tenho. Porque eu sei que se eu fizer o melhor possível, se eu for impecável, implacável nas coisas que faço e tenho para fazer, eu vou receber bons frutos. Uma árvore boa dá bons frutos. Eu acredito nisso. Então eu tenho fé. Eu acredito no divino. Aí fica mais fácil eu ter paz de espírito, eu ter uma resignação ativa, eu ser paciente, eu ser tolerante.
Então, para fechar, né, nós precisamos, para evoluir, desenvolver a questão da paz de espírito, de ser manso, para viver bem no plano material. Para eu conseguir isso, eu preciso trabalhar a paciência e a tolerância. Paciência, aceitar o tempo do outro. Tolerância, aceitar o jeito do outro ser. Eu preciso trabalhar uma resignação ativa. Plano A não deu certo, eu vou para o plano B com tudo que eu tenho. Uso o plano A como referência. Lembrando que doer, ter problemas, faz parte do dia a dia. Que a gente já não pode esticar a dor, porque ela vira sofrimento, e o sofrimento não nos ajuda em nada. E tendo fé, confiando na divina providência. Porque tudo que a gente recebe é por nossos méritos e deméritos. Causa e efeito. Conhecido também como lei da ação e reação. Mas a lei da ação e reação é um caso particular da causa e efeito, que é uma lei muito maior. E é isso. Vamos fazer então o nosso encerramento para poder agradecer a este momento. Então fechamos os olhos mais uma vez. Vamos, unidos que estamos em espírito, agradecer aos espíritos amigos, aos nossos mentores, que nos ajudaram a refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos agradecendo ao nosso Criador por mais essa oportunidade, por mais esse dia de experiência na matéria, de aprendizado, de refinamento espiritual. Que possamos nós termos sempre em nossa consciência, em nossa mente, que precisamos trabalhar a paciência, a tolerância e a resignação ativa, de forma que possamos não sofrer, não estender a dor mais do que o devido. Que nossa fé seja forte, para que possamos sempre lembrar que tudo o que temos, que tudo o que somos, é por nossos méritos e deméritos. Assim, cada um de nós é responsável pela vida que tem, na medida do que pensa, sente, fala e faz. E é com essa consciência, e é com essa graça, que nós mais uma vez vamos oferecendo ao nosso Criador a prece do Pai Nosso, que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixei cair em tentação, Pai, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma grande semana para vocês. Muito obrigada.